Na aula de hoje, nós vamos trabalhar distância entre um ponto e uma reta. Sempre que se fala em distância, nós buscamos a distância em linha reta e que seja uma projeção ortogonal com relação a, no caso aqui, a reta. Então, nós estamos considerando um ponto P de coordenadas x, y e uma reta ax mais by mais c igual a zero. Reta na forma geral. Tá? Para nós calcularmos distância entre ponto e reta, a reta tem que estar na forma geral. Então, a distância de PAR é dada por... Olha, observe, eu fiz um esquema aqui mais ou menos do que a gente está tratando. Eu tenho uma reta R, eu tenho um ponto P localizado numa posição qualquer. A distância é a projeção ortogonal sobre esta reta. Como é que se determina essa distância? A distância é módulo A, coeficiente da reta, vezes x, coordenada do ponto, mais b vezes y, mais c, em módulo no numerador, dividido por raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Isso aqui resulta na distância entre um ponto e uma reta. Primeiro exemplo. Calcula a distância do ponto P, 2 e 4, à reta R, que tem a equação 3x mais 4y menos 2 igual a zero. Como é que se procede para calcular a distância? Usa-se a fórmula que nós trabalhamos antes. Então, eu sei x e y, eu sei o A, o B e o C. Joga-se na fórmula que a distância é o módulo de ax by mais c dividido por raiz quadrada de a quadrado mais o b quadrado. Então, distância é igual módulo. O a é o 3, o x é o 2, o b é o 4, o x, o y é o 4 e o c é menos 2. Então, aqui, mais com o menos de lá, fica menos. Então, menos 2 em módulo, dividido por raiz quadrada de 3 quadrado mais 4 quadrado. Tá? Então, a distância vai ser, fica 6 mais 16 menos 2, dividido por raiz quadrada de 9 mais 16. Distância é igual 6 mais 6, 22, menos 2, 20. Deu positivo, já posso eliminar o módulo. Por quê? Deu positivo, está 20. Dividido por 9 mais 16, 25, raiz quadrada 5. 20 dividido por 5 é 4. Então, qual é a distância do ponto P à reta R? 4 unidades. O exemplo 2. Sabendo que o ponto P pertence ao eixo das abscissas e dista 6 unidades da reta 5x menos 12y menos 2 igual a zero, determine as coordenadas do ponto P. Olha, aqui nós temos P pertence ao eixo das abscissas. Quais são as coordenadas de P? P tem coordenadas x e 0, certo? A distância é 6 unidades. Eu quero saber quais são as coordenadas de P. Então eu vou jogar na fórmula. D igual módulo ax mais by mais c sobre raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Bom, aí nós vamos ter que a distância é 6. Igual. Aqui a gente vai ter que módulo, né? O A é 5, 5 vezes x. O B é 12, então fica menos 12 vezes 0.
E o C é menos 2. Menos 2. Dividido por raiz quadrada de a quadrado, que é 5 quadrado, mais o menos 12 quadrado. Então eu vou ter 6 é igual. Aqui fica 5x menos 2. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 144 mais 25 vai dar 169. E a raiz é 13. Então fica 6 é igual módulo 5x menos 2 sobre 13. Passando 13 e multiplicando, eu vou ter módulo 5x menos 2 é igual 6 vezes 13. 6 vezes 13 vai dar 78. Tá? Eu tenho o que aqui? Uma equação modular. Como é que se resolve a equação modular? Primeiro considero que 5x menos 2 igual a 78 e resolve. E depois 5x menos 2 igual a menos 78 e também resolve. Então eu vou ter 5x igual a 80, certo? X é 80 dividido por 5. X é igual a 80 dividido por 5 vai dar 16. E o outro? Eu vou ter 5x é igual a menos 78 mais 2, que dá menos 76. X igual a menos 76 sobre 5. Ó, nós encontramos dois possíveis valores para x. Tá? Então, o x uma vez eu vou substituir por 16 e a outra vez por menos 76 quintos. Então, o ponto P pode ter coordenadas 16 e 0, ou o ponto P vai ter coordenadas menos 76 quintos e 0. São as possibilidades dos valores de x para que o ponto P tenha uma distância de 6 unidades da reta da equação. E entra numa questão de equação modular. E o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, nós vamos trabalhar com a ideia de distância entre retas paralelas. Calcule a distância das retas paralelas. R, 3x menos 2y menos 4 igual a 0. E a S, 3x menos 2y mais 11 igual a 0. Eu posso identificar se elas são paralelas porque o coeficiente de x, os coeficientes de x são iguais e de y também. Então, como é que eu faço para determinar a distância entre as retas? Primeiro, eu vou determinar um ponto que pertence a uma das retas. E aí vocês vão escolher qual é a melhor, tá? A melhor é a reta R, tá? Ó, observe, vou pegar a reta R. Se eu considerar que x é 0, eu vou conseguir encontrar que o y menos 4 igual a 0. Eu vou ter menos 2y igual a 4. Y é menos 2. Então, eu tenho um ponto, posso colocar um ponto P que pertence à reta que é 0 e menos 2. Olha, por que peguei a reta R e considerei x0? Porque se eu pegasse e considerasse o y0, eu teria um fracionário. É mais difícil de se trabalhar. Impossível? Não, mas é mais difícil. Agora, eu vou determinar a distância desse ponto até esta reta. Não posso usar esse ponto com essa reta que a distância vai dar 0. Então, aí usamos a fórmula. Distância igual a x mais dy mais c raiz a quadrado mais b quadrado. Então, distância igual. Aí, o a é 3, o x é 0.
o B é menos 2, o Y também menos 2, mais o C, que é 11, sobre raiz quadrada de quê? De A quadrado mais B quadrado, ou seja, aqui vai ficar 3 quadrado mais o menos 2 quadrado. Então eu vou ter que a distância é K4 mais 11. Posso colocar direto aqui 15, né? Aqui vai dar 3 quadrado mais 2 quadrado. 3 quadrado é 9, 2 quadrado é 4. Isso fica raiz de 13, tá? Que vai dar 9 mais 4. Eu fiquei com raiz no denominador. Quando você tem raiz no denominador, o que precisamos fazer? Racionalizar. Raiz de 13, raiz de 13. 15 raiz de 13 vai ficar igual sobre o raiz de 13 por raiz de 13, que é 13. Essa é a distância entre as retas paralelas.